Bom dia a todos, me chamo Matheus Passer de Lima e hoje vou apresentar o trabalho Avaliação do acúmulo de gordura em camundongos obesos por dieta hiperlipídica submetidos a mudança na dieta e a vagotomia, isoladas ou associadas. A professora coordenadora desse projeto é a professora doutora Sandra Lucinei Balbo e esse projeto então, foi financiado aí com auxílio da Fundação Araucária. Introdução. A obesidade é uma doença multifatorial crônica que correlaciona com efeitos genéticos, psicológicos, políticos, sociais e culturais na construção da saúde do paciente, sendo considerada então pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como uma epidemia global. Diante desse contexto, várias alternativas então foram concebidas a fim de tratar essa condição e restabelecer a saúde do paciente, entre elas a cirurgia bariátrica, que é caracterizada então por uma remoção parcial do estômago, que também era muitas vezes acompanhada com a secção do nervo vago. Porém, mesmo antes da perda significativa de peso, alguns parâmetros metabólicos associados ao controle da doença eram alterados e essa alteração então foi associada, pode ser associada à secção do nervo vago. Nesse sentido, então, é possível associar a secção do nervo vago com a redução ali da hiperatividade vagal, que muitas vezes está relacionada com a hiperinsulinemia, resistência periférica à insulina e o acúmulo de tecido adiposo, segundo o Lartigue 2016. E diante desse contexto, então, foi traçado o nosso objetivo, que foi avaliar a influência da mudança da dieta e da vagotomia, isoladas ou associadas, sobre o acúmulo de tecido adiposo branco e trigliceridemia em camundongos obesos por dieta hiperlipídica. Materiais e métodos. Foram utilizados então 22 camundongos machos da linhagem C57BL com 6 semanas de vida, retirados do biotério central Neo-Oeste e mantidos no biotério setorial. A manutenção dos animais foi realizada conforme as recomendações éticas do Comitê de Ética dos Animais, que é o CELA, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Os animais foram mantidos com água à vontade e em dieta padrão por uma semana para aclimatação e posteriormente foram separados em dois grupos. O grupo número 1, que é o grupo High Fat Diet, que continha 18 camundongos, e o grupo número 2, que era o grupo controle, com 4 camundongos. No grupo High Fat Diet foram mantidos em dieta hiperlipídica por cerca de 10 semanas e após constatada a obesidade, eles foram novamente separados. Os animais foram então separados em 3 grupos. O grupo High Fat Diet, Shan High Fat Diet, que é o grupo falso operado, que se manteve na dieta hiperlipídica. O grupo High Fat Diet, Shan Standard Diet, que é o grupo que falso operado, que foi mudar a sua dieta para uma dieta padrão. O grupo High Fat Diet VAG, High Fat Diet, que é o grupo que foi realizada a vagotomia e se manteve numa dieta hiperlipídica. E o grupo controle, que se manteve o mesmo desde o início do estudo. E como foi então realizada a cirurgia? Em ambos os grupos, antes do procedimento, foi realizada uma anestesia com isoflorano, 1%, e mantido em ventilação espontânea com 1 ml por minuto de oxigênio inalatório. No grupo falso operado, o grupo Sham, foi realizado um corte 2 cm abaixo do externo, uma laparotomia e movimentação dos órgãos abdominais. Já no grupo vagotomia troncular, o grupo VAG, foi realizado então a laparotomia, afastamento ali do fígado para visualização dos troncos anterior e posterior do nervo vago, e a secção foi realizada ali mais ou menos na altura do esôfago. E, por fim, foi estruturado o músculo e a epiderme. Chegamos então na parte dos resultados e da discussão aí do nosso trabalho. Na figura 1A, nós podemos observar então a caracterização do modelo da dieta hiperlipídica, em que podemos ver no eixo Y o peso corporal em relação às semanas, as 8 semanas iniciais de dieta hiperlipídica. Podemos observar então que sim, foi induzida a obesidade, foi comprovada a indução da obesidade por meio da dieta hiperlipídica. Em preto podemos observar o grupo controle, que se manteve no peso corporal, e o grupo High Fat Diet, que aumentou o seu peso corporal. Aqui na figura 1B, podemos ver então a constatação da obesidade por meio da diferença significativa com o P menor que 0,05. Aqui nessa tabela 1, podemos observar então os parâmetros biométricos analisados 8 semanas após a intervenção da dieta e claramente 8 semanas após a intervenção cirúrgica também, que nesse caso foi falso operado. Aqui nós temos a comparação entre o grupo falso operado e que se manteve na dieta hiperlipídica e o grupo falso operado que foi trocada a sua dieta, foi colocado uma dieta standard diet, numa dieta menos calórica. E aqui podemos observar
algumas alterações. Primeiramente no peso corporal final e no índice de Lee, que foram menores no grupo Standard Diet. Além disso, nós temos um dado muito interessante aqui, que é a gordura perigonadal e a gordura retroperitoneal. A gordura perigonadal no grupo que teve alteração da dieta foi 3 vezes menor do que no grupo que não alterou a dieta. Além disso, a gordura retroperitoneal teve uma alteração de 6 vezes, então foi 6 vezes menor do que do grupo que não alterou a dieta. Podemos observar também algumas alterações em relação ao peso do estômago vazio, cheio, e quanto ao peso do fígado, que foi maior. O peso do fígado foi maior nos animais que tiveram, então, essa alteração da dieta. O comprimento nasoanal foi semelhante entre os dois grupos. Esse dado é interessante porque evidencia, então, o efeito da alteração da dieta e o que isso pode causar nos animais. Tabela 2. Então, os parâmetros biométricos analisados 8 semanas após a intervenção da dieta e da vagotomia subdiafragmática. Nessa tabela, nós podemos observar a comparação entre o grupo falso operado, que se manteve na dieta hiperlipídica, e o grupo vagotomia, que se manteve na dieta hiperlipídica. Então, a única variável aqui seria o procedimento cirúrgico. E aqui nós podemos observar uns dados bem interessantes com relação ao estômago vazio e cheio, que foi maior no grupo VAG em relação ao sham. Essa foi a única alteração que foi encontrada. O caso do peso corporal, comprimento nasoanal, índice de Lee e as gorduras, além do fígado, foram estatisticamente parecidas entre os dois grupos. E por fim, então, na tabela 3, vamos comparar aqui os animais falso operados na Standard Diet, os grupos animais falso operados que se mantiveram na dieta padrão, que alteraram para a dieta padrão, desculpe, com o grupo vagotomia, que estava com a dieta hiperlipídica. E aqui nós podemos observar algumas alterações. Observa-se que o peso corporal, o índice de Lee, o peso das gorduras perigonadal e retroperitoneal e o peso do estômago vazio e cheio foram estatisticamente maiores no grupo VAG-HFD. Então, ou seja, a manutenção da dieta hiperlipídica ocasionou aqui um aumento de todos esses parâmetros, menos do fígado, que o fígado teve um peso menor do que o grupo SHAM-SD. Então, quais são as nossas conclusões diante disso? Que a intervenção dietética reduziu de forma intensa os estoques de gordura perigonadal e retroperitoneal em camundongos obesos por dieta hiperlipídica, enquanto a vagotomia subdiafragmática bilateral não apresentou efeitos sobre o acúmulo de gordura. E finalizo meu trabalho agradecendo muito à Fundação Araucária e à UniOeste pela oportunidade de realizar pesquisa nessa universidade. Obrigado.